Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto Conectados. Espero que os irmãos estejam em casa se cuidando, se prevenindo dessa doença, coronavírus, e que nós possamos estar entoando louvores e cânticos ao Senhor, que nós possamos sentir o avivamento de Cristo em nossas vidas. Amém? E o nosso texto está em Mateus 24, 36 a 39. Quanto ao dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Então, que nós possamos estar cantando uns hinos. Para começar, nós vamos entoar aquela música Abraça-me, de André Valadão. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Jesus, ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar o fogo com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me. Sei que os teus olhos
força está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais de ti, mais de ti e menos de e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais de ti. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja
constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Há de o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Há de o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. aquieta minha alma, faz meu coração
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma quinta-feira, quinta conectados com a nossa mente cativa ao Deus da nossa salvação. Rogo ao Senhor nosso Deus que até aqui, essa semana que tem sido revelada na sua história de vida, tem sido uma semana de bênção, de paz e livramento. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, guardando e livrando. Depois desse momento de louvor e adoração ao Senhor, chegamos no momento da nossa reflexão. E hoje é uma passagem muito especial e importante. Ela é muito usada na escatologia. Fala sobre talvez o tabu de muitas pessoas sobre a morte e a consequência dessa morte. Ou você vai para uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. Não há uma outra opção. Não tem como você buscar uma outra válvula de escape. É com Cristo Jesus ou sem Ele. E nessa passagem bíblica, onde eu quero abordar com você, Lucas, ele fala sobre o inferno e sobre o céu. Ele fala sobre o homem rico e o mendigo. E essa passagem que define muito bem que não tem reencarnação nem purgatório. Ou você parte com Cristo ou sem Ele. E eu queria compartilhar com você essa passagem bíblica para a edificação dos santos, para o despertar da Igreja de Cristo Jesus. Vivemos um tempo muito adverso, um ano inesperado da nossa existência, um ano de pandemia. E nessa pandemia muitos já faleceram, em Cristo Jesus e sem Cristo Jesus. Nossa nação vive esse dilema. Já tivemos tantas percas de pessoas que partiram. Eu queria abordar sobre essa passagem que relata sobre esse fato da existência da vida do ser humano. A partir do momento que nascemos, estamos a qualquer instante vindo a falecer. Tempo de nascer, tempo de morrer, como declara Eclesiastes. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Lucas. Lucas capítulo 16, o versículo 19 ao versículo 31. Lucas capítulo 16, o verso 19 ao verso 31. Declara assim a palavra do Senhor nosso Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de sua porta fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarem convencer ainda que ressuscite alguém dentre
os mortos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado que nesse dia 9 de julho temos visto a sua infinita misericórdia se revelando na nossa história de vida. Ó Deus, abençoe meus irmãos em Cristo. Abençoe cada um que está participando desse culto agora no seu lar. Abençoe essa família, esse casamento, os filhos dessa aliança. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, a igreja de Cristo Jesus. É o que eu te rogo nessa noite. Fale conosco por meio da tua palavra. Testifique a tua verdade no nosso coração. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma passagem muito importante para a história dos homens. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Aonde você deseja passar a eternidade? Aonde você espera passar a sua eternidade? Há uma coisa notável nessa passagem da Escritura. Ela é tão fácil de entendimento. A morte é um fim de todos que veio à existência. É um fato concreto. A partir do momento que eu vim à vida, um momento essa matéria vai voltar ao pó. E Jesus, nesse texto, nos mostra que o que vem depois da morte, o que acontece após a morte. Nós encontramos aqui a figura de um homem rico com uma vida estabilizada, encontramos o contexto de um mendigo necessitado, encontramos a figura de Abraão, pai Abraão, que nesse contexto seria Deus, encontramos a figura dos anjos que recolhem o espírito desse mendigo e o tormento. E que esse que está no inferno tem o entendimento daquele que está no seio de Abraão, junto de Deus. Porque a palavra Hades é inferno. A questão não é essa definição de inferno e céu. Porque o maior tormento é o juízo de Deus, o julgamento. Mas no momento que nós viemos a falecer, ou você vai para o inferno ou você vai para esse lugar Shaol, ou na presença de Deus, ou no seio de Abraão, no contexto da teologia sistemática. Mas ao entender isso, eu queria trabalhar com você esse pensamento nessa noite. E John Wesley, tendo um momento de um descanso, de um sono, se você lembra bem, John Wesley é o líder da igreja metodista, e aí nesse sono ele vai ao inferno. E ao inferno, ele pergunta, aí tem metodista? E ele escuta, sim, tem metodistas. Tem batistas? Tem batistas. Tem católicos romanos? Tem espíritas? E ele tem a resposta que sim. E ele fica um pouco frustrado. E logo após ele vai ao céu e ele pergunta, aí tem metodistas? Ele diz, não, aqui não tem metodistas. Tem batistas? Não, aqui também não tem batistas. Aí tem católicos? Não, aqui também não tem católicos. Quem está aí então? E a resposta é, aqui tem os justificados, salvos pela graça, remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui não tem placas, aqui tem os filhos de Deus. E aí ele fica assim admirado, entende que o evangelho de Cristo não aponta para a denominação, mas para esse Cristo da salvação. E aí, meu irmão, ou você vai para essa eternidade com Deus, ou uma eternidade sem esse Deus, ou o céu ou o inferno. Não há válvula de escape, não há outro motivo que você possa tentar se esconder ou fugir. E aí eu queria abordar com você nessa noite. Os homens não gostam da doutrina do inferno. Em algum lugar, falar sobre isso traz medo, tormento, susto, uma pressão. Porque falar disso fala de um lugar de trevas, de sofrimento, um lugar de choro e ranger dos dentes, um momento profundamente desesperador, um lugar que lembra a oportunidade de pedir socorro e não é mais atendido. Essa passagem traz uma sensação de que a coisa é séria, ou você vai levar a sério a sua vida cristã ou não. E devemos levar a sério a nossa vida cristã, nossa caminhada com Deus. Nesse lugar, o acusador, ele acusa constantemente e não há mais recurso de escapar desse tormento. Lugar de separação entre Deus eterno e a sua criação. Essa é uma definição que nós temos.
Os homens que não temem a Deus pensam diferente. Eles negam que haja uma coisa chamada pecado. A pessoa que não crê em Deus, ele acha que não existe pecado. Se não há pecado, não há necessidade de castigo para eles. Tem necessidade de salvação, porque não existe. E eles trabalham com essa mentalidade que tudo é normal, que tudo é lícito. Mas o pecado acontece 24 horas. Por dia, crimes acontecem. Homicídios são manifestados no meio dos homens. Assaltos acontecem ainda nos nossos dias presentes. E sem contar o princípio da mentira, suborno, adultério. O pecado está aí diante de uma sociedade vivenciada a cada dia. Independente da pandemia, essas coisas ainda têm acontecido no dia a dia dos homens. E alguns acreditam que existe o inferno e ele é aqui nessa terra. Alguns falam, o inferno é aqui. O inferno é onde eu estou vivendo. Aqui é o inferno. O que eu passo na minha família, o que eu passo no meu casamento, o que eu passo com os meus funcionários, com o meu emprego, isso é o inferno. Pobre tolo. Pensamento pequeno. Não consegue entender o que é verdadeiro sofrimento. Alguns acreditam em reencarnação, que vão reencarnar, que vão voltar em outro espírito, em outra matéria, definido. E Lucas coloca muito bem que isso não vai acontecer. Versículo 31, Abraão respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixar convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não há como voltar, não tem como reencarnar e trazer a mensagem de um tormento. Alguns acreditam no purgatório, que vão entrar em um momento de purificação, em um purgatório de reflexão, e um momento vão ser perdoados. Também não. Não irá acontecer dessa maneira. Lucas 16, 26 relata. Aí ele diz, entre vocês e nós há um grande abismo, de formas que desejam passar do nosso lado para o seu, e do seu lado para o nosso, não consegue, não tem como mais. Não tem intermediário. Não tem como pedir um momento de reflexão, não. Não tem como buscar um recurso. Alguns acreditam que Deus é bom demais para punir alguém e que Deus vai perdoar a todos. Que Deus é tão perfeito em bondade e misericórdia que, na última instância, Ele vai perdoar a todos. Esquecem que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso por causa do pecado. Que as consequências vieram sobre Sodoma e Gomorra. Que o dilúvio se revelou nos homens. Deus é bom, mas Deus é justiça. E aí nós encontramos dois personagens que eu queria falar com você, que é um fato dos homens. O primeiro, sobre Lázaro. O que acontece com tanto o homem rico e o mendigo? E esses dois que viveram momentos diferentes na história, e assim como muitos vivem na sua história de vida. Mas o que aconteceu após a morte, em um contexto da figura desse mendigo? O homem rico, no primeiro ato, tudo na vida deste homem rico era de beleza, e o contrário daquele que ficava à porta da casa desse homem rico. E aí, irmãos, nós encontramos na figura do homem rico que ele vivia em uma mansão, que tinha servos, vivia no prazer, no banquete, nas festas, na roupa de púrpura, todos os dias, bem apresentado, vivendo o melhor dessa terra. Um gozo de um prazer humano. Totalmente uma estabilidade, pessoal. Ele era religioso. Se você prestou atenção no texto, ele chama de Pai Abraão. Ele reconhece a grandeza de um Deus. Ele sabe de um Deus. Ele sabe dessa figura de cuidado. Então ele é um religioso que consegue entender e já ouviu falar desse Senhor, mas nunca viveu a comunhão com esse Senhor. A morte arrancou do corpo desse rico seus anéis cheios de dedos. Porque a morte, quando ela se revela, todo o esplendor fica. O relógio, a aliança. Se de repente quiser remover, você vai sem nada. Como declara Jó,
Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. E assim acontece com a nossa história de vida, com a nossa existência. O homem está procurando novas vítimas todos os dias, porque todos os dias a morte está se revelando aos homens. Independente de uma pandemia, muitas pessoas estão falecendo, então a morte está procurando novas vítimas. Apesar que nós temos esse agravante dessa perca de várias pessoas em vários estados e até no nosso estado. E aí eu quero fazer a comparação dos dois velórios. Uma ilustração sobre o velório do homem rico, onde todos os parentes deveriam estar presentes. Porque normalmente quem tem uma estabilidade tem esses atos, de onde as pessoas vão se despedir com seus amigos, as autoridades. Eu me recordo que alguns anos atrás eu participei de um velório de uma pessoa de renome e ali estava o governador Paulo Artung sentado nas primeiras fileiras, porque era uma referência social. E outras autoridades, senadores, deputados, porque achava que deveria honrar aquela pessoa que faleceu. Esse homem rico deveria ter tido o mesmo velório, com autoridades religiosas, deveria ter havido flores, momentos de liturgia no funeral, mas chega o momento de descer à sepultura, do descanso. E aí, irmãos, depois que descemos da sepultura, acaba-se plenamente. As pessoas voltam para sua casa, ficam alguns dias, talvez uma reflexão, mas depois a mente ela volta a uma rotina natural. E não esqueça que apenas esse é um lado da história. Tem o outro lado, outro personagem. Lázaro, que é o mendigo, pobre homem, como declara o versículo 20 e o versículo 21. Diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E está do outro lado da moeda. E uma pessoa nesse quadro normalmente é enterrado como indigente, que quase ninguém vai em busca para reconhecer o corpo. Que não há muitas vezes velório, que não há culto, que não há decoração, que não há um cortejo, que não há nem um cemitério. É enterrado como indigente. Esse é o lado desse mendigo. O texto relata que os cães vinham lamber as suas feridas. Que sensação de humilhação humana, de desprezo com uma matéria. E ele esperava comer das migalhas da mesa do rico, do que caía dessa mesa. Ele se compara a um cão. O texto traz essa narrativa. Não sabemos o certo que fizeram com o corpo do mendigo, o texto não relata. E agora Jesus levanta a ponta do véu e mostra que a vida depois da morte, ela é real. Depois da morte, há uma continuidade. Mostra que a sepultura não é o seu último ponto final. Não. Há uma narrativa que a história continua. Não é porque desceu à sepultura, se encerrou a história. O texto é nítido, há uma continuidade. Há um decorrer da história. E o que acontece depois da morte? Depois da morte, a situação se inverteu. Mudou o quadro, totalmente diferente. Embora desprezado pelos homens, embora cheio de chagas, com fome, desejando comer as migalhas da mesa do rico, agora ele vive um outro contexto. Ele fica agora nos braços de Abraão, nos seios de Abraão, totalmente cuidado por Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, a não ser Deus. E é isso que nós precisamos, Deus. Todos os dias da nossa vida nós precisamos desse Deus. No céu havia consolo, música, vestes, alegria e a face desse Deus. A presença desse Deus.
O homem rico, aquele que vivia aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava lá no desespero, no sofrimento. Eu me recordo quando eu era um pré-adolescente, meu pai passou na igreja um filme, Inferno em Chamas. Eu me recordo quando eu vi aquele filme, eu fiquei alguns dias sem dormir, porque o filme relatava uma pessoa que estava no culto, distraído, com sono, e ele pega a sua moto e sai, e tem um acidente, e ele vai parar no inferno. E era um desespero, de um lugar de sofrimento. Agora o texto relata que esse rico está num lugar de sofrimento, enquanto o mendigo está nos seios de Abraão, na presença de Deus, no aconchego de Deus, cuidado por Deus. O rico não teve o repouso nenhum, pois como é possível descansar num lugar de tormento? Como é que você pode descansar num lugar onde não há paz? Primeiro vem a morte, querido. E logo após vem o juízo de Deus. Um dia, quando essa matéria descer à sepultura, se encerra o círculo da matéria, mas ainda virá o juízo de Deus. O prestar conta a Deus, ser julgados por Deus. A Bíblia diz que Deus marcou um dia que vai julgar homens e mulheres. E eles não vão poder fugir de Deus, nem subornar o tribunal de Deus. Não tem como comprar a salvação ou negociar a salvação. Não tem como herdar uma paz se você não teve o príncipe da paz em seu coração. Naquele terrível dia do juízo, eles vão dar conta como era preciosa a palavra de Deus. No dia desse tormento, muitos vão entender que essa palavra era viva e eficaz, que ela era poderosa para libertar, para santificar. Cada ação está registrada no livro de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Por isso, não brinque com a sua salvação. Leve a sério o Evangelho de Cristo Jesus. Naquele dia, os livros serão abertos. A nossa história será exposta diante desse Deus. E eu espero que você e eu e todos nós que estamos vendo essa mensagem possamos ser aprovados pelo Senhor para essa presença desse Deus. As pessoas gostam de crer que tudo vai bem e que todos estão bem, tão logo ao morrer. Já viu aquela frase? Parece que depois que morre todo mundo vira santo. Não é uma verdade. Depois que morre, todo mundo vira uma pessoa perfeita, boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, uma boa pessoa. Não. Isso não é verdade. Não é porque você morreu, você se tornou um santo. Independente, você vai prestar conta das suas ações. Se agradaram a Deus ou não. O inferno é um lugar de tormento. Olha o que declara o versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, longe com Lázaro ao seu lado. O inferno é um lugar de tormento. O texto relata que ele tem consciência. E ele vê, ele contempla, e ele está atormentado nesse Hades, nesse inferno, nesse sofrimento sobre a história de vida. E ele passa esse momento adverso. O inferno é um lugar onde se vê o gozo do céu. O inferno é um lugar onde não há consolo. Versículo 24 e 25. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Essa é a narrativa do livro de Lucas, que há um sofrimento e um gozo, que literalmente há um momento de paz com esse Deus, aqueles que conseguiram viver com esse Deus. E esse inferno é um lugar onde não se pode sair, não tem como fugir. Que esse inferno não tem como você procurar um lugar de escape. Versículo 26. E ele disse: entre você e entre nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não tem como conseguir. E nessa separação,
Ou você fica diante do cuidado de Deus, ou você fica em um lugar de um tormento, onde a briga não cessa. O inferno é um lugar de lembranças amargas. Esse homem tem lembranças tenebrosas. O inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar a família. Ele tenta lembrar do cuidado da sua família e ele responde e pede essa intervenção. Versículo 27. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, desde que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E aí nós percebemos que há uma preocupação. Diz: olha, eu tenho irmãos, manda lá eles se revelar a eles, para eles não virem para esse lugar de tormento, porque se aqui está ruim, se eles virem para cá vai ser pior. Porque aí tem acusação, tem as brigas. E aí percebemos que nessa passagem o inferno é onde não se pode mais ajudar a sua família. Para este homem já era tarde demais para ajudar a sua família. E o desejo estava ali, mas não havia mais oportunidade. E essa figura de pai Abraão, que é Deus, diz que tem os Moisés e os profetas. Quem são esses? São os pregadores. Os que anunciam a volta de Cristo, que falam que Cristo vai voltar, que Cristo morreu. Tem aí as igrejas que estão abrindo as portas, pregando, anunciando o reino de Deus. Se eles não ouvem ele, vão ouvir quem? Ele tenta debater, suplicar, mas não há resposta. Ele sabe que os seus 5 irmãos precisam de alguém que lhe falasse acerca da salvação. Ele pede agora uma oportunidade, mas não tem a resposta de ajudar a sua família. Talvez ele fosse covarde em vida e nunca aproveitou a oportunidade de levar a sua família a Deus, porque ele tinha noção de Abraão, mas não conseguiu cativar a sua família. E agora a vida acabou e ele vive um tormento, a morte, um grito, clama por misericórdia, mas não há mais o que fazer e nem o que rogar. E aí, meu irmão, eu te pergunto, aonde você quer passar a eternidade? Com Deus ou sem esse Deus? Porque não há para onde você escapar. Para isso, você e eu, nós, precisamos entender que existe um novo céu, que aqui não é o nosso lugar. Precisamos nascer de novo na fé, na vida cristã e entender que Cristo está voltando. Crer em Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Porque se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde vai a sua alma, o seu espírito? Você volta para uma eternidade com Deus ou para um tormento sem Deus? Aonde você quer passar a sua eternidade? E eu quero encerrar com uma ilustração muito triste, mas com uma história verídica que aconteceu na minha juventude. Meu pai era pastor numa igreja aqui da Serra e eu vou poupar alguns detalhes. Nessa igreja onde ele pastoreava havia uma família que se converteu. Primeiro o marido e depois a esposa, e ele tinha quase 9 filhos. Se não me falha a memória, 9 filhos, porque teve um na quase sua velhice, seus 50 e poucos anos. E aí ele foi batizado, passou pela igreja, era até no primeiro momento ativo na igreja, participante da igreja, mas olhou as lutas, dificuldades e retrocedeu. Ele, a esposa e os filhos menores. Sua família se apartou plenamente de uma vida de temor a Deus. Seus filhos começaram a mexer com drogas. E num ato insano de um dos seus filhos, ele acabou matando um traficante da região. Já viu aquela frase de quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece? Esse outro lado revidou. E em uma só noite mataram todos os filhos homens.
E só pouparam as mulheres. Me recordo que invadiram a casa desse ex-irmão que um dia congregou nessa igreja onde meu pai pastoreava e mataram ele na frente da esposa, das filhas. E aí perguntaram por quê. Eles alegaram porque um dos seus filhos fizeram isso com tal pessoa. E mataram o caçula, que deveria ter, eu acho, uns 7 ou 8 anos de idade. Nenhum homem sobreviveu. Ele deveria ter mais ou menos 6 filhos homens e 3 meninas. Foi um dia muito triste na nossa comunidade. Foi um dia muito triste na história da nossa igreja. Porque eles passaram pela igreja, mas se perderam na história da vida cristã. Não sei onde foi parar a história dessa família. Não sei onde foi a conclusão de praticamente 6 filhos e o pai em uma só noite, porque todos foram mortos numa só noite. Mas isso, aos olhos humanos, é um inferno, para o contexto da nossa mente. Mas o inferno é muito além do que a gente vive nesse mundo físico. Então eu convido a você a levar a sua vida cristã em temor, em vida plena com Deus, porque o amanhã pertence a Deus e nós não sabemos quando será o nosso último dia de respirar nessa terra. Queria orar com você e logo após nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Convido você para estar conosco domingo de manhã no nosso culto, na nossa igreja. Se você quiser ir de luvas, se você quiser literalmente com a sua máscara, ao chegar, passar o álcool e gel. Nesse domingo a gente vai estar medindo a temperatura logo quando você chegar na igreja. Então, nós convidamos você para estar adorando conosco ao Senhor nesse domingo às 9 horas na nossa igreja. E você que não pode ir, participe da plataforma da nossa igreja. Tantas outras pessoas têm participado do nosso culto. Convido você que é membro congregado a participar dos nossos cultos locais. Queria orar com você e que Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que possamos passar uma eternidade com o Senhor, uma vida com o Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas lutas de uma matéria humana, para que possamos ser uma igreja virtuosa, que glorifica ao Senhor, para que possamos, ó Deus, ser filhos eternos na Tua presença. Arranca a mamon do nosso coração, arranca aquilo que nos separa de Ti, e que possamos aprender que nessa pandemia que existe um Deus pleno e que precisamos estar plenamente em comunhão com o Senhor. Desperta-nos como igreja, acorda a Tua igreja. É o que eu te peço nessa noite. Nos dê uma noite de paz e livramento, é o que eu te peço. No Teu precioso nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar? Que o Senhor receite o nosso louvor a Ele, a nossa adoração. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada e até domingo de manhã. A paz. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
revestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é maravilhoso. Teu nome nos traz fôlego de vida. Meu Deus, só o teu nome é digno de todo louvor e toda adoração. Que o seu nome seja exaltado, Pai. O nome de Jesus seja adorado de geração em geração. Meu Deus, ficamos maravilhados ao ouvir o lindo nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Ó Senhor, seu nome, meu Deus, é fonte de águas puras, meu Deus, para nós. Só o teu nome, meu Deus, é digno. Que a nossa adoração chegue como um cheiro suave do seu altar de glória. Cantemos, irmãos, todos juntos. Exaltamos o nome do Senhor, que é santo, santo, santo e todo-poderoso. Cantemos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Cante você e sua família agora. Só vocês. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém.